Olha, muitos brasileiros têm passado por problemas seríssimos com questões aí de prisões nos centros de detenções aí da imigração, pessoas sofrendo com prisões prolongadas ou mesmo problemas de transferência de um centro de detenção para o outro. Nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, o drama de muitos brasileiros, de muitas famílias brasileiras passando aqui nos Estados Unidos nesse momento, nessas questões imigratórias. Nesse vídeo de hoje, com a super advogada, a doutora especialista em imigração e direito de família aqui nos Estados Unidos, doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Oi, Marcelo, tudo bom? Estamos indo, doutora. Olha, hoje eu quero trazer, porque eu recebi alguns relatos, inclusive de seguidores nossos, de ouvintes. A gente também tem um trabalho com rádio comunitária aqui nesse país. Muita gente preocupada, falando, olha, o caso do meu esposo está levando muito mais tempo do que antes. O caso de um amigo meu, e por aí vai, doutora. O que está acontecendo nesse momento? É verdade, infelizmente. Agora, isso também é outro fato que não é novo, tá? Desde que nós começamos com essa onda de muitas pessoas sendo detidas, que tem o quê? Desde o início do ano passado, né? A gente vê muitas pessoas que são, por exemplo, detidas aqui em Massachusetts, transferidas depois para, pode ser Colorado, do Colorado vão para Arizona, do Arizona vão para o Texas, depois podem ir para a Flórida. É uma loucura, porque o ICE tem autoridade para fazer isso. Você tem que lembrar que quando uma pessoa é detida pelo ICE, você é um preso federal. E, sendo assim, eles podem te transportar de estado para estado. Primeiro é o seguinte, se você é detido, uma coisa que é fundamental é entrar com um pedido de habeas corpus para que a pessoa possa ficar no estado aonde ela estiver. É uma maneira de você, pelo menos, se assegurar de que você não vai ser transferido para um monte de estado enquanto o seu caso está pendendo, porque, por exemplo, semana passada mesmo eu estava conversando com um parente de uma mulher que quer ser deportada, que quer pedir a partida voluntária. Sim. Ou então quer ser deportada. Aconteceu, infelizmente, com ela, coitada, que por 3 vezes, no dia anterior à audiência dela, ela foi levada para um estado diferente. Então, se ela saiu, por exemplo, daqui de Massachusetts, foi levada para o Colorado, ela vai ter que ter uma audiência com um juiz da Corte de Imigração de lá. Então, isso é tempo que a pessoa, e mais tempo que a pessoa vai passar até que ela possa terminar o caso dela na corte, né? E se você quer ser deportado também, fica também uma dica, entre em contato com o ICE, forneça os documentos de viagem, porque isso ajuda também, se você tem um passaporte válido, isso ajuda para a sua remoção. Você não vai depender de que o ICE entre em contato com o consulado brasileiro, por exemplo, para pedir um documento, uma autorização de viagem. Então vamos continuar falando sobre esse tema nesse vídeo de hoje. Lembrar você deixar um like nesse vídeo, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos. Toda semana nós temos entrevistas com esta super advogada, a doutora Hannah Crispin, uma grande parceira deste canal. Então aqui você sempre vai ficar muito bem informado, muito bem informada sobre o que está rolando, né, com as últimas atualizações acerca desse tema tão importante para quem vive aqui nesse país, para quem acompanha aqui o canal do Benevides. Então é fundamental você se inscrever aqui nesse canal, tá bom? Doutora Hannah, eu queria te perguntar como é que estamos agora, nesse momento, em termos de tempo de prisão, que eu acho que isso que é o mais dolorido para as famílias, né? Sei. E se compararmos a 4 anos de como estávamos na era Biden com o que estamos agora? A gente não pode nem comparar. Nós não temos como comparar com um número pequeno de pessoas era detido e as pessoas não eram transferidas igual estão sendo agora. O problema, um dos problemas, por exemplo, um dos fatores, é de que um número grande de pessoas é detido. Tem, às vezes, a prisão aqui fica cheia. Então, o que eles fazem? Eles transferem as pessoas para outros estados. Ou eles dizem também que eles tiram as pessoas do próprio estado para dificultar a contratação de advogados ou dificultar o caso
na corte, porque você imagina o seguinte, você está detido, o desespero de você estar preso, e começam a te mudar de estado para estado, no fim as pessoas pedem para ser deportadas de exaustão e de desespero de ficarem circulando pelo país afora. Então, infelizmente, isso tem acontecido com um número grande de pessoas detidas, até que elas sejam deportadas. Tem que lembrar que tem que organizar, né, Marcelo? Avião, de onde que vai sair, então a pessoa pode muito bem, depois que ela pede para ser deportada, ser levada daqui para um outro estado, de onde vai sair um avião. Então isso não são coisas que acontecem da noite para o dia. Então é complicado, sim. E mesmo a pessoa querendo sair, como a senhora explicou aqui, ainda assim leva-se um tempo às vezes, né? A pessoa fala, já não quero mais ficar aqui, já aceitei minha saída voluntária, por favor me deporte. Ainda assim, essa pessoa que está presa, tem uma média de tempo que essa pessoa ela efetivamente seria Tem. Só lembra assim, se deportada? você pede a partida voluntária, você é responsável por pagar o seu próprio bilhete, mas a pessoa, ou você, ou alguém da sua família, ou seu advogado, tem que organizar, entrar em contato com o ICE para poder programar como que será essa viagem, como que você vai ser transportado até o aeroporto para deixar o país, né? Agora... Mas é só na questão prática mesmo, desculpa te interromper, doutora, Não. mas é só para eu entender. A pessoa que está presa, eu quero ser deportado, vai custear o próprio voo e tudo mais. Essa pessoa ela já é dali levada diretamente para um aeroporto ou ela fica um tempo ainda, um meio tempo? Imagina, eu quero ir embora, mas eu não tenho passaporte. Tem que entrar em contato com o consulado do país dessa pessoa para ou fazer passaporte ou emitir um documento de viagem. Você tem que ter um documento para poder, né, entrar no seu país. Né? Você tem uma autorização de viagem, um documento de nacionalidade, para que você possa chegar no seu país e entrar lá. Agora, tem que haver toda essa programação da imigração de em qual voo que eles vão te colocar, e se o voo sai, por exemplo, da Flórida e você está no Arizona, eles ainda vão ter que te levar do Arizona para a Flórida. Nós não sabemos se você vai desembarcar do voo direto e já embarcar no voo internacional, ou se você vai ser levado para uma outra prisão para esperar o voo internacional. A coisa está muito complicada realmente e não está dando para a gente prever, sabe? Vai demorar uma semana, vão ser 2 ou vão ser 3. E nós aqui estamos falando, evidentemente, né, doutora, de imigrantes trabalhadores, né, que estão presos nesse momento pelo simples fato de estarem documentados. Claro. É sempre importante a gente reforçar em cada vídeo, porque às vezes a pessoa assiste um vídeo, não assiste ao outro, e obviamente que aqueles que são criminosos que sofram as consequências, evidentemente, né, do que a lei exige. Agora, para os imigrantes trabalhadores indocumentados, embora estejam também irregulares no país, embora a lei também preveja sanções contra esses imigrantes, tempos atrás a abordagem era diferente. Esse imigrante poderia responder em liberdade com mais facilidade. Claro, com certeza absoluta. Esse imigrante não era nem preso, vou começar até um pouquinho antes, né? Essa onda imensa de detenções, isso começou só realmente no então piorou bastante. Passado. Já estamos no segundo ano de administração Trump. No primeiro ano, eu não sei se foi um ano de adaptação ou se foi uma percepção minha, havia mais possibilidade desse imigrante trabalhador sem antecedente criminal responder um processo em liberdade com mais facilidade. Piorou muito desse ano para cá? Piorou demais da conta a partir de julho do ano passado, quando foi determinado que as pessoas que entraram pela fronteira não tinham direito à fiança. Aí que a coisa complicou, porque aí um número muito maior de pessoas ficou sem direito à fiança, mesmo aqueles que têm defesa, que eu chamo uma forma de legalização, começaram a rodar de estado para estado. Porque aí tem aquela história, né, doutora? Às vezes a pessoa é presa em Massachusetts, conseguiria, vamos dizer assim, uma soltura com uma certa facilidade, mas de repente é transferido para um daqueles estados lá que não tem direito à fiança. Aí né? complica. Quais são esses estados? Vamos lembrar? Mississippi, né? Deixa eu ver se eu lembro. É muito difícil, vai lá. Mississippi, Louisiana, e temos um terceiro, não sei se Texas. Texas é muito complicado também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a pessoa é presa em Massachusetts, por exemplo, e é transferida para um desses estados,
ela não vai conseguir ter audiência de fiança lá, né? Não, bom, aqui está complicado, aliás, Marcelo, e isso vai ser um assunto grande que eu espero que a gente possa comentar numa próxima entrevista, que essa história de que se eu entrei pela fronteira eu não tenho direito à fiança, esse caso deve estar chegando na Suprema Corte para ser decidido, porque nós temos cortes diferentes no país. Diferentes interpretações no mesmo país, né? Com interpretações completamente diferentes. Então, nós já temos algumas regiões que já disseram, algumas secret courts que já disseram que a pessoa tem direito à fiança e outras que não. Inclusive, esse caso foi escutado há pouco tempo. Aqui em Massachusetts, nós estamos aguardando uma decisão, tá? Mas como nós temos opiniões diferentes, isso com certeza vai parar na Suprema Corte para eles então determinarem quem entrou pela fronteira tem ou não tem direito à fiança. E como é que estamos, doutora, em termos de comunicação com esses trabalhadores imigrantes indocumentados, aí, sem antecedentes criminais, esses que estão presos hoje, nesse momento? Eles estão conseguindo falar com uma boa frequência com os familiares, com os advogados? Com os advogados, com certeza absoluta, porque o advogado ele pode marcar conversa por telefone, muitas vezes até de videochamada, em local fechado, onde a gente sabe que o que está sendo ali falado não está sendo gravado, então você tem a possibilidade de conversar com o seu advogado. Tem um tempo ali estipulado também, né? Não pode ultrapassar. Tem um tempo estipulado, mas você pode marcar, e se você precisar de mais tempo, é só você marcar outra vez. Sim. Então isso está bem mais fácil. Melhorou nesse sentido dos familiares conseguirem identificar o paradeiro desses parentes presos? Sim, porque você tem aquele site do ICE, né? Tem um site que chama ICE Locator, e você pode colocar ou o alien number da pessoa, aquele número que começa com a letra A, ou você pode colocar o nome, o país de origem e a data de nascimento. E na grande maioria dos casos, eu não posso falar são todos, mas você encontra aonde a pessoa está detida. Não exatamente logo depois que ela foi presa. Isso leva umas 24 horas, mais ou menos. Para processar aquela prisão. Exatamente, para se atualizar. Porque eu lembro de ter recebido muitos comentários, pessoas desesperadas, olha, eu não tenho contato com um primo, eu não tenho contato com um amigo, um vizinho que foi preso, eu não sei onde foi parar. Já vi casos de pessoas que estavam presas e foram deportadas. E lá do Brasil as pessoas dizendo, olha, eu estava preso com fulano, se você encontrar a família dele, diga que ele está no centro de detenção onde eu estava também. Marcelo, eu sei, infelizmente, né, é uma tragédia humanitária, né? É uma tragédia e a gente tem que lembrar que são milhares de pessoas, não estou defendendo, estou só explicando que de maneira geral é possível falar, eu não tenho tido problema nenhum em comunicar com as pessoas que estão detidas. Isso não acontece da noite para o dia, principalmente se elas estão fora aqui do estado, mas obviamente a gente tem conhecimento desses casos, como eu estava mencionando, dessa pessoa que ela quer ir embora. E é a terceira vez que eles trocam ela de estado. É por isso que a gente sempre clama por uma reforma imigratória, porque esse país também depende de muitas dessas pessoas que estão presas hoje, o país também depende dessa mão de obra, né? E resolveria. Sem dúvida alguma. Com mais tranquilidade, inclusive com mais segurança econômica, regularizando muitas dessas pessoas que estão presas, que não têm antecedentes criminais, que pagam impostos, né? Do que simplesmente tem famílias, tem filhos americanos, que daqui a pouco eles vão estar no mercado de trabalho e vão continuar aqui nos Estados Unidos, pagando impostos aqui nos Estados Unidos. Aliás, quem é americano, o imposto é global. Então, mesmo que ele decida morar em outro país, ele vai ter que pagar para o fisco americano, a não ser que ele abra mão da cidadania americana. Aí ele não quer mais saber de ser cidadão americano, mas enquanto ele for cidadão americano, se ele morar na Groenlândia, se bem que a Groenlândia hoje estão querendo... Não, outro assunto. Já é outro assunto, mas se ele estiver morando, sei lá, na Holanda, ele vai, enquanto americano, enquanto cidadão americano, ele vai continuar pagando imposto aqui. Então, ou seja, de um jeito ou de outro, mesmo que esses pais estejam indocumentados e os filhos sendo documentados americanos, o país segue ganhando também em cima desses imigrantes. Com certeza absoluta. Escuta, nós estamos esperando uma reforma imigratória nada mais, nada menos do que há 25 anos. Desde abril de 2001. Verdade, né? Com a última grande abertura, fechou, né? 30 a grande de abril abertura de lá do 245I, lá com a ordem executiva do Bill Clinton. Muita gente se legalizou por ela também. Doutora Hannah Crispin, olha, é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Mais uma vez eu quero agradecer bastante a sua participação e os seus esclarecimentos.
Até a próxima. Obrigado, doutora Hannah Crispin. Lembrar, deixar like, comentar, compartilhar, dar o hype, se inscrever aqui no canal Benevides e também seguir a doutora Hannah Crispin lá no Crispin Law, @Crispin Law, no Instagram, no Facebook. Se inscreva aqui no canal do Benevides.